Este ano o ICOM decidiu definir como tema para assinalar este dia o poder dos museus. E eu não podia escolher ou pensar em melhor pessoa ou em melhor projeto do que tudo aquilo que nos tem unido nos últimos meses. Queres-nos contar um bocadinho a nossa história e como é que tudo começou? Sim, eu estou mesmo muito feliz, então, em poder já falar do nosso projeto. Nós, quando nos encontramos em Lisboa, então, para começar a falar como iniciou a nossa história, não é? Eu estava, como sou muito ligada a Portugal, também sou tradutora literária, então, do português, e então estava, quando assumi a função da diretora do Museu Tecnológico da Eslovénia, cuja parte, então, faz também o nosso Museu dos Correios e das Telecomunicações, e estava à procura de um museu português, de um museu parceiro, podemos dizer, então, para desenvolver uma cooperação. E então, quando foi a Lisboa, encontrei ali a Patrícia. Eu posso dizer que para mim foi uma grande surpresa, porque quando eu um dia chego ao LinkedIn e vejo uma mensagem de uma pessoa da Eslovénia e que falava corretamente português, nem estava a acreditar muito bem o que é que estava a acontecer. E eu acho que houve uma empatia logo muito grande. As nossas histórias, como nós em off estávamos a contar, as nossas histórias são, de alguma maneira, tocam-se, não é? A entrada para, as datas de entrada para o museu, o nosso percurso profissional e todo o projeto que nós temos aqui. E eu sugeria agora partilhar, se concordasse, o próprio projeto que nós começámos a definir, não é? Porque aí temos uma excelente oportunidade, por um lado, de falar um bocadinho daquilo que cada uma representa e depois aqui o projeto em si que fomos desenvolvendo, ok? Aí deixa-me só partilhar. Sim, nós, então... Não sei se já estás a ver o... Já? Okay. Então, nós constatamos que estamos, assim, geograficamente muito longe, mas, por outro lado, tudo aquilo que nós temos nos nossos museus, não é? O património, são objetos muito parecidos, com diferentes histórias, e assim nasceu este projeto muito bonito, que só começou, e espero que tenha assim uma longa... Para quem não conhece ainda o Museu das Comunicações, nós ficamos em Lisboa, em Portugal, e é um espaço que tem quase 3.000 metros quadrados de área expositiva, que celebra este ano 25 anos de existência e tem 3 instituidores que contam a história, ou que nos ajudam a contar a história das comunicações. Temos uma área de telecomunicações, temos uma área de correios e temos o regulador das comunicações em Portugal. Uma área, uma exposição única ligada a cabos submarinos, também muito interessante, e o que eu acho muita piada é pensar que maioritariamente o museu é visitado por estudantes. Então, o museu é tão rico que qualquer disciplina ou qualquer professor que lecione determinada disciplina pode vir aqui ao museu e consegue, de uma forma
alicerçada de educação não formal, não é? Passar conteúdo e consolidar conhecimentos que são dados em sala de aula, seja das artes, seja da matemática, seja de áreas mais científicas, e isto de facto é muito rico, muito mais nos dias de hoje, quando as pessoas têm capacidade para sair da sala de aula, do contexto de sala de aula, e aprenderem de uma maneira muito divertida e que integram muito mais esse conhecimento. Se a Patrícia me permitir, eu também gostava de acrescentar que aquilo que acaba de dizer é uma das nossas missões muito importantes, então também essa missão educativa de formação, não é? E nós também, então, vós e nós, quero dizer, os museus também contribuem muito para a formação, a educação das crianças, não é? Da escola primária, secundária e depois também, por exemplo, nós também colaboramos muito com as faculdades e eu acho que, então, essa nossa missão de formação é muito importante na sociedade porque, mesmo como a Patrícia acaba de dizer, é ali que se vêem coisas em prática, como funciona, como tudo funciona, como nasceram algumas coisas, como os objetos que nós usamos agora eram antigamente, como foi esse desenvolvimento, o progresso, não é? É uma coisa que se vê ao vivo, não é? Certo. E os museus fazem parte essa ponte, não é? Uma ponta muito importante, não é? Na vida também dos mais novos, não é? Claramente. E também, por exemplo, tudo que é mais património técnico, tecnológico, não é? Da nossa área, também nós, como instituições, não é? Fazemos também promoção dessas profissões, por exemplo. Nós notamos que, por exemplo, na cooperação com diferentes faculdades, a inscrição, por exemplo, das mulheres nos na academia técnicos também aumentou, não é? Depois dessa cooperação que nós fazemos e que nós chamamos de dias da tecnologia e da ciência. Nós estamos a apostar, por exemplo, muito na parte tecnológica, com a introdução de programas de robótica para crianças a partir dos 3 anos de idade. Comandos simples, e no fundo a programação é uma linguagem como outra qualquer, que tem que ser aprendida, tem a sua lógica, e de facto as crianças são esponjas, e quanto mais cedo forem expostos a este tipo de tecnologia e deste tipo de experiências, mais elasticidade mental eles vão ter. Portanto, é muito interessante, por um lado, ver a crianças a mexer em tecnologia, e por outro lado, porque era aquilo que tu dizias, que é olhar para o passado, mas que este passado também nos transporte para o futuro, que é para percebermos como é que chegamos até aqui, como é que nós utilizamos o wireless, não é? É muito interessante. Mas eu agora coloquei uma fotografia do vosso museu, não é? E que fica num sítio lindíssimo. Explica-nos lá onde é que vocês estão. Para quem não conhece. Explicar que então o nosso Museu Tecnológico Nacional, então o Museu Nacional, o maior museu nacional, podemos dizer, e fica então no outro palácio parecido, um pouco maior, não é? E então uma das unidades é também este museu que podem ver na foto, que é museu que nós chamamos Museu dos Correios e das Telecomunicações.
É um palácio, sim, de uma família nobre que vivia nesta zona, e o senhor era uma pessoa que se dedicava a muitas coisas e também contribuiu para, então, também o desenvolvimento de alguns dos objetos técnicos, mas também se dedicava à botânica e contribuiu muito também para o progresso nesta zona. Mas, então, a partir do ano 2008, fica aqui dentro o nosso museu, museu que é pequenino, mas interessante, e também, então, nós pensamos também nos grupos, então, mais sensíveis, então, também pusemos, por exemplo, as inscrições para os não videntes, organizamos também muitas atividades também para as escolas em geral e, sobretudo, uma colaboração com uma escola que fica nesta vila. Acho que também, por exemplo, os museus que não ficam no meio urbano têm que Aproveitar, não é? aproveitar e também estabelecer uma ligação forte também com uma população local, não é? O que também Claramente. é importante. Contribuem, se são museus nacionais, claro, também para, então, coleção, conhecimento, divulgação do património a nível nacional, mas também, então, ficam como uns promotores da cultura no meio local, não é? E nós, então, esta coleção que nós expomos no museu, também é visitada quase todos os dias por várias escolas, porque no nosso sistema de formação nós temos alguns dias, todos os anos, dedicados a dias, o que nós chamamos dias de cultura, dias de técnica e tecnologia. Então, há escolas que vêm... Faz parte do programa curricular? Faz parte do programa, isso. Ok, faz muito parte bem. do currículo. Nós também elaboramos, então, eles fazem visita do museu e depois aquilo que os workshops e os programas que nós elaboramos, nós sempre fazemos isso tendo em conta o que os miúdos aprendem na escola, não é? Ok, boa. Currículo. Então, vamos agora avançar um bocadinho mais para o nosso projeto, não é? E quando chegaste a Portugal, a mensagem que eu senti foi uma grande vontade de criar pontes e laços. E acho que foi isso que precisamente que nos uniu. E começámos a desenhar um projeto de uma forma muito, muito orgânica, muito informal, nada burocrático, que às vezes na área da cultura as coisas às vezes demoram um bocadinho a acontecer, e foi tão... Nós tínhamos necessidade de fazer acontecer rápido, não é? Começámos a trabalhar com a equipa de design, que pegou os nossos logotipos, portanto o vosso e o nosso, e de repente eu gosto particularmente do projeto. Foi recortado parte dos nossos logos, e de repente nós passámos a ter uma imagem e um selo que é uma identidade deste projeto, que é precisamente isso que nos liga, não é? Connecting Stories. Bárbara, queres explicar um bocadinho, para quem ainda não ouviu falar sobre este projeto, qual é o nosso sonho para este ano?
Sim, como acabas de dizer, então foi assim, tudo começou com um grande entusiasmo. Acho que nós as duas temos mesmo vontade de mudar as coisas, de fazer mudar as coisas, não é? De fazer avançar as coisas. E então nós conseguimos também identificar qual podia ser um projeto sem então sem necessidade de ter então um financiamento muito grande, de guardar tudo desses processos burocráticos que sempre demora muito. Nasceu este projeto tão lindo, não é? Parece um piscar de olho, não é? Parece piscar de olho, então nós piscamos o olho uma à outra e nós então temos nas nossas coleções objetos muito parecidos, mas que cada um fala uma história diferente, não é? Sim. E nós então decidimos apresentar vários objetos. Então, durante Então, se calhar, vou passar para o outro slide, se concordares. Espera aí. claro, Que... saber nos exemplos concretos. Sim. O Oi, nosso, espera por aí. exemplo, o primeiro objeto é Acho a que saiu. caneta que vai ver. Sim. Então, um objeto muito parecido, mas cada uma no país, então, conta histórias diferentes. Então, nós fomos buscar essas histórias e traduzimos essas histórias do outro museu, do nosso parceiro, publicamos no nosso site e Nas não redes só sociais, não é? isso nas redes sociais, mas também como esta é uma época de tudo que é mais virtual, sobretudo depois do Covid, mas nós também, nos nossos museus, fomos buscar então um canto, que é um canto dedicado, parece assim um altar, não é, de nossa preparação, que é dedicado a outro país, a outro museu, não é? No nosso museu, nós temos um canto português, devidamente assinalado, tem então e as crianças já param muito e perguntam o que é isso, isso é a bandeira portuguesa, o que é que vocês fazem, então já desperta muita curiosidade de longe e Sim. depois Eu acho que esse é de facto e que toca no tema deste ano, que é o poder dos museus. Eu acho que nós tivemos o poder nas mãos de fazer acontecer e fazer acontecer muito rápido e de uma maneira muito simples, sem grandes ambições, não é? De mega projetos, mas o que nos despertava, não é? Era a nossa vontade de concretizar rápido. Mas sempre muito eficaz, não é? Sim, sim, sempre sim. podemos oferecer muito, não é, às pessoas, porque Sim. Nós temos a nossa riqueza, são os nossos objetos, não é? E os objetos que nós conservamos contam muitas histórias e nós queremos contar essas histórias para pessoas. Então, cada objeto também conta um pedaço da história do nosso país, do nosso passado, não é? Sim. E podemos dizer da nossa identidade, né? Do que nós somos hoje em dia. E é interessante também pensar que este projeto está a alavancar também uma ligação a uma escola técnico-profissional aqui de Lisboa, que é a TIC, que trabalham na área dos multimídia, e o que eles estão a fazer é estão a pegar nos conteúdos que nós estamos a fornecer e também em contexto de sala de aula passaram a ter um projeto real, um cliente final que tem que apresentar um projeto, portanto é muito interessante como tudo isto casa porque é muito coerente,
não é? Acho que é muito coerente. Então, só para resumir, para quem nos está a ouvir, nós pegamos de uma forma muito simples em conceitos de storytelling, em que identificamos 4 temas que vamos trabalhar ao longo do ano e identificamos 4 dias também ao longo do ano que vamos puxar pelos 2 museus com iniciativas conjuntas. Este primeiro dia que nós celebramos em conjunto foi o Dia das Mentiras, sendo a grande mentira associada ao belo e ao telefone que estava. Mas podemos só rapidamente passar pelos outros temas. Portanto, o próximo tema ou um dos próximos temas que vai sair será aqui a questão das telefonistas. Das meninas, não é? Das meninas. É uma história interessante. Sim, que deu série de Netflix, portanto, e que tiveram um papel preponderante também aqui na evolução tecnológica dos 2 países. Aqui estávamos a falar em off, que eu sei muito por alto a história do vosso telefone, e combinámos que aqui em direto íamos só levantar um bocadinho do véu da história associada a cada telefone. Bárbara, eu convido-te a falar um bocadinho porque é que escolheram este telefone? Obrigada. Sim, este telefone é uma coisa tem uma história muito especial, que nós chamamos este telefone de Fittipaldi, que era assim parecido à Fórmula 1. Então, eu primeiro gostava de dizer só algumas palavras sobre Iskra. Iskra era uma empresa nossa muito importante, que então começou com só compor então os componentes que comprava ou que recebia antigamente. Então, até 91 nós fazíamos parte da antiga Jugoslávia, não é? Depois a Eslovénia ficou independente em 91. E por que eu estou a dizer isso? Então, porque antes dos anos 80, nós ainda na Eslovénia não fazíamos a totalidade dos telefones sozinhos, mas Iskra era uma empresa então que floresceu depois nos anos 80 e começou a fazer, por exemplo, um dos modelos era essa Fittipaldi, que acho que foi copiado pelo mundo fora, pelos japoneses, não sei o quê, porque foi um modelo tão moderno. Então, quero também dizer que junto com esse desenvolvimento, progresso tecnológico, não é? Foi também uma questão muito importante do desenho, não é? Altamente futurista, não é? Sim. E as empresas, então, as melhores empresas daquela época também sentiram como uma obrigação, não é? E vontade e obrigação de contratar os melhores designers, não é? Para apresentarem esses objetos que eles começaram a produzir, não é? Claramente disruptivo para a época, sim. Claramente, sim. Claramente. E junto com este telefone, o desenvolvimento de umas bicicletas de uma fábrica nossa, por exemplo, depois das máquinas de escrever. Então, eu quero dizer que isso foi no nosso país, daquela época, uma revolução, não é? Os telefones entravam nas casas. Antes, todas as casas não tinham telefone. Por exemplo, outra depois... Eu não sei se no vosso caso também se acontecia, mas no caso português dos telefones de disco, eu lembro-me, eu sou da década de 70 do século passado, e lembro-me que na década de 80 os telefones de disco, alguns deles tinham cadeado. Porque as chamadas eram extremamente caras
Eu não sei se o mesmo acontecia aí na Eslovénia. Sim, também acho, sim. Ok. Que era para garantir que não eram feitas chamadas quando o dono da casa não estava lá. Basicamente era isso. E depois, sim, aqueles cartões, não é? Ok. Então, muitas histórias ligadas também à nossa juventude, adolescência, não é? E então, se olharmos para trás, para o passado, vemos então como então todos esses objetos que fazem parte do nosso dia a dia, não é? Desenvolver muito rápido, não é? Por exemplo, o progresso tecnológico na área das telecomunicações é imenso. Foi muito rápido, muito rápido. Muito. Nós vivemos, então, depois essa fase também dos telemóveis, por exemplo, não é? E um desenvolvimento nas últimas décadas, esse desenvolvimento foi incrível, não é? Acho que em nenhuma das outras áreas tecnológicas o desenvolvimento, o progresso foi tão rápido que esta. No nosso caso, nós optámos por um modelo mais antigo, claramente, mas é também todo ele muito inovador. Este telefone de mesa do Bramão está na nossa exposição e eu, quando passo por ele, brinco sempre a dizer que se os portugueses têm o Cristiano Ronaldo, que é conhecido pelo mundo inteiro, nós também no museu temos um Cristiano, que é o Cristiano Bramão, que foi a pessoa que desenvolveu este telefone. Eu acho absolutamente fascinante por algumas coisas. O telefone, a patente do telefone é registada em 1876 pelo Bell e 3 anos depois, em 79, o Cristiano Bramão resolve criar esta peça. E porquê que eu acho que é tão disruptiva? Porque ele, numa única peça, ele tem vocal e auricular, sem utilização das mãos. Portanto, estamos a falar em 1879, que é o início dos mãos livres, não é? Bastava encostar a orelha e a boca e conseguia falar e comunicar sem mãos. E depois tem aqui uma peça que permitia enviar mensagens escritas por telegrafia. Portanto, que seria o primórdio dos SMS. É muito moderno. Isto 3 anos depois da patente do telefone ter sido registada em Portugal, não é? Eu acho absolutamente fabuloso e penso muito que o trabalho do Bramão tem que ser descoberto e tem que ser divulgado, porque nós temos grandes pessoas a trabalharem na área da inovação, como tu dizes, a tecnologia, portanto, principalmente as telecomunicações têm um potencial enorme de crescimento e de inovação ainda hoje, e hoje muito mais, e é muito interessante acompanhar a história e perceber tudo aquilo que foi feito, sempre com a perspectiva de futuro. E a passar agora só para o último tema que vamos abordar ainda este ano, que é a malaposta, não é? No nosso caso, elas são substancialmente diferentes. Eu ainda não sei bem como é que o artigo vai ser feito, porque no século XIX em Portugal foi crucial no desenvolvimento da rede viária, ferroviária. Portanto, os meios de comunicação começaram a desenvolver, depois veio o telégrafo, depois veio o telefone,
a Malaposta começou, para além de ser importante para o transporte da posta, portanto da carta, do postal, também servia para transporte de passageiros, daqueles que tinham mais dinheiro para o fazer. E então podemos ir pela parte das comunicações em si, mas também podemos falar das míticas figuras que estão associadas à Malaposta, portanto, o postilhão, ou o cocheiro, ou o estudante que ia para Coimbra. Ainda não pensei muito bem como é que vamos contar esta história. E também, sim, essa importância social, não é, da Malaposta, como acabas de dizer, não é? Tem todo, então, importância, não é? É uma, então, ligada ao desenvolvimento tecnológico, mas ao mesmo tempo provoca umas mudanças dentro da sociedade muito grandes, não é? É também como uma desencadeia o desenvolvimento, as transformações dentro da sociedade própria, não achas? Sim, completamente. Foi transformador, não é? A implementação de uma rede de transporte e tudo aquilo que isso significou. Portanto, Portugal é um país pequeno e conseguir estar ligado a sítios mais longínquos da capital. Ainda hoje a minha filha está a estudar, a minha filha mais velha está a estudar um bocadinho mais à frente, mas já está a estudar século XIX. E eu estava a comentar com ela que é muito interessante perceber o papel que o carteiro tem na relação de proximidade com o interior, porque no século XIX metade da população portuguesa era analfabeta e de repente tu tens diligências postais que começam a sair de Lisboa e a percorrer alguns pontos do país, e era precisamente o carteiro, que era uma pessoa com mais informação, e essa relação de proximidade e de confiança ainda se mantém nos dias de hoje, não é? No interior de Portugal profundo, ainda há pessoas que não sabem ler, e é a figura do carteiro que tem esta missão, ou de levar a reforma, ou de ler a carta e a novidade, as empresas não se esgotam pelo tipo de serviços que promovem, mas pela questão social e a responsabilidade social que têm em si. É sempre assim esta área, o carteiro, o correio também, não é? Como figura sempre ligado então às coisas muito importantes da nossa vida, não é? Vitais, podemos dizer, não é? A nossa vida, então aquilo que é importante na nossa vida. E também, por exemplo, o que eu queria dizer, não é? Que antigamente, sobretudo, já não tanto hoje em dia, mas a figura do funcionário, não é? Dos Correios era uma figura respeitada, não é? Muito. Uma das figuras muito, muito importantes dentro da sociedade, não é? Porque também ligada às coisas essenciais, não é? Da vida. Nós em Portugal tivemos a felicidade de ter uma pessoa no meio dos Correios que é muito conhecida, que é o Godofredo, e que relatou uma série de histórias e uma série de questões. Eu outro dia, quando andava perdida no meio do arquivo, descobri uma espécie de folhetim feita pelo Godofredo, e em que ele dizia que
o transporte das cartas, muitas vezes, era feito por médicos, porque ou seja, as pessoas acumulavam mais do que uma função, de facto, era ser carteiro ou estar ligado aos correios, era de facto uma profissão distintiva. E quando, no nosso caso, quando começas a explorar a parte dos correios, aquilo que tu vês é uma evolução também do traje. E nesta altura, século XIX, vês mesmo a evolução do traje e a maneira como era encarado aquela profissão como algo nobre e distintivo na sociedade e a importância que é respeitada, sim, é uma pessoa muito respeitada, sim. Sim. Bárbara, eu acho que diria que estamos quase a terminar, não é? Sim, então eu convidava as pessoas a acompanhar-nos no site, não é num e no outro. Espreitem também o nosso tms.si, então onde podem também descobrir mais informações sobre o nosso museu. E também ali temos as nossas Connecting Stories com Portugal. Então, venham descobrir o museu em Lisboa, venham também, visitem-nos também na Eslovénia e pensem sobre aquilo que é nosso património, porque faz parte de nós, não é? Sim, a nossa identidade. Eu tinha outro desafio, se alguém da área, desta área, que nos esteja a ouvir, que depois se queira juntar a este projeto não é exclusivo de Portugal e de Eslovénia, portanto nós estamos receptivas, obviamente, a colaborar e a adicionar, porque as histórias são ricas se forem partilhadas. E se tivermos exatamente os mesmos objetos contados por outros países, não é? Torna-se tudo muito mais rico e o poder dos museus torna-se muito maior.